Fala pessoal, raciocínio lógico é um conteúdo que vem sendo cobrado cada vez mais em concursos e tem feito a diferença. As pessoas estudam muito direito, português, redação e acabam deixando o raciocínio lógico de lado porque geralmente tem menos questões. Só que é nesse momento que você vai fazer a diferença, porque muita gente tem entrado e muita gente tem deixado de entrar por causa de uma questão. Então você tem que ser diferente. Então vamos treinar para que a gente possa ficar excelente nesse conteúdo e que você consiga alcançar a sua vaga, tá bom? Nós vamos resolver aqui agora uma questão clássica. Uma questão clássica que nesse estilo aparece em vários concursos diferentes. Para quem não me conhece, eu sou o professor Aender Pereira, matemático e educador financeiro e milheiro, trazendo conteúdo de qualidade para você. Vamos resolver a questão? Leia atentamente as proposições P e Q. Pessoal, fazendo um retrospecto sobre o que são proposições, proposições são afirmações e que a gente pode atribuir valores lógicos. Que valores lógicos são esses? Verdadeiro ou falso. Geralmente a gente utiliza de letras maiúsculas ou de letras minúsculas. Então, quando ele fala proposições P e Q, são duas afirmações. E tome cuidado, proposições são somente aquelas que a gente consegue atribuir um valor lógico. Por exemplo, nossa, que sol lindo. Não dá para dizer verdadeiro ou falso. Bom dia. Não dá para dizer verdadeiro ou falso. Agora, por exemplo, aqui tem o computador é uma máquina. Ponto. Eu posso afirmar que isso é verdadeiro ou falso? Sim, eu posso afirmar. Então eu posso chegar aqui e dizer o quê? E aí, gente, o computador é uma máquina? Sim. Então eu posso chegar aqui e atribuir um valor lógico. O computador é uma máquina? Sim, verdadeiro. Segunda proposição, a proposição que compete ao cargo de técnico judiciário a construção de computadores. Você não precisa de ser gênio, você não precisa de ser muito esperto para entender que técnico do judiciário não vai construir computadores, não é verdade? Então essa aqui é uma afirmação falsa, ok? Então são duas proposições. E eles trouxeram aqui agora letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. E em relação às duas proposições acima, apenas uma delas é verdadeira. Ou seja, é correto afirmar que. Então a gente vai analisar uma por uma e vamos juntos chegar à conclusão de qual delas que é verdadeira, tá bom? Então vamos analisar a letra A. A proposição composta P ou Q é verdadeira. Então a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é o que significa proposição composta, tá bom? Então se liga, o que é uma proposição simples? Uma proposição simples é quando você tem uma afirmação apenas, não se conectando com outra. Por exemplo, aquela afirmação P, o computador é uma máquina. Pronto. É uma proposição simples. Como que seria uma proposição composta? Ela ia precisar de algo conectando as duas. Ou seja, a proposição composta são as duas afirmações, ou até mais de duas, conectadas por um operador lógico. Eu tenho P, que é o computador é uma máquina, e eu tenho Q. Compete ao cargo do técnico judiciário a construção de computadores. E eu tenho aqui no meio o OU. O OU pode estar escrito como OU, ou ele pode ser um Vzinho entre eles. Como que se chama esse ou esse Vzinho? Isso aqui se chama operador lógico. É um conectivo. Ele vai conectar duas proposições. Tá tudo bem? Muita gente ensina a resolver isso aqui decorando a tabela verdade. Eu considero um pouco complicado você decorar a tabela verdade. Por quê? Porque olha só, se você for decorar a tabela verdade, pode ser que na hora de fazer a prova te dê um branco. E aí, como você vai fazer? Até que não é difícil de montar. Olha só, aqui nós temos o conectivo ou. O nome dele é disjunção. Até escrever aqui, ó, disjunção. Meu U ficou horroroso, mas tudo bem. O nome dele é disjunção. Como que monta a tabela? A gente coloca a primeira coluna para a primeira proposição, que é o P, a segunda coluna para a segunda proposição, que é o Q, e a terceira coluna para a proposição composta, P ou Q. Na primeira coluna a gente coloca VV, FF. Na segunda coluna a gente coloca VF, VF. E na última coluna,
só vai ser falso se as duas forem falsas. Então vai ser V, V, V e F. Viu como que é complicado guardar isso? Imagina, você lá fazendo a prova, cheio de coisa na cabeça, aí de repente você tem que lembrar e montar uma tabela verdade correndo ali do lado. Mas calma, é para isso que tem o bizu. Então vou até colocar aqui, ó, o bizu. O que é o bizu? É uma forma simples de resolver. Professor, ainda, então tem um macete aí? Tem, claro que tem um macete. Presta bastante atenção. Todas as vezes que a gente tiver uma disjunção, aqui ó, disjunção. A disjunção, ela vai aparecer P ou Q, ou vai aparecer nesse formato, P ou Q. Não é verdade? Então, o que vai acontecer? Na disjunção, se um dos dois for verdadeiro, ou a proposição composta também será verdadeira. Como assim, professor? Como é que é esse negócio de verdadeiro? É o seguinte, nós temos que atribuir às duas proposições o quê? Nós temos que atribuir um valor lógico, de verdadeiro ou falso, não é verdade? O computador é uma máquina? Sim. Então o valor lógico que eu vou atribuir ao computador é verdadeiro. Compete ao cargo de técnico judiciário a construção de computadores? Não, isso é falso. Então, a proposição P, ela é o quê? Verdadeira. E a proposição Q, ela é o quê? Ela é falsa. Ou seja, se um dos dois na disjunção for verdadeiro, ou então a proposição composta também será verdadeira. Então, inclusive, essa aqui seria a resposta. Essa aqui está ok. Essa seria a resposta da questão. Mas para que vocês entendam isso um pouco melhor, vamos analisar as outras opções, porque aí o nosso ensino fica completo. Já foi a letra A. Qual foi a pergunta? Em relação às duas proposições, é correto afirmar que, letra A, a proposição composta P ou Q é verdadeira? Sim, ela é verdadeira. Vamos lá olhar por que as outras não são. A proposição composta P e Q é verdadeira? Vocês vão notar que agora não é mais ou, agora é e. Esse e é um outro conectivo. Ele se chama conjunção. Esse conectivo se chama conjunção. Ele pode aparecer em dois formatos. Ele pode aparecer P e Q, como ele pode aparecer P, uma espécie de um acento circunflexo Q. Tipo um chapeuzinho, tá vendo aqui? Vou até fazer um pouco mais bonitinho aqui, ó. P e Q. Uma espécie de acento circunflexo. E aí, professor, o que mudou daquela para essa? Perceba que a tabela verdade mudou. A primeira coluna continua VV, FF. A segunda coluna continua alternando VF, VF. Mas agora note, onde os dois são verdadeiros, é verdadeiro. Mas os três últimos são falsos. Só que a gente não vai trabalhar com tabela verdade. De jeito nenhum. A gente vai trabalhar assim, ó. Lembra que a primeira proposição é verdadeira? Porque o computador é uma máquina? Lembra que a segunda proposição é falsa? Porque não compete ao técnico judiciário a construção de computadores? Aí a gente vai fazer o seguinte, P e Q. Aí aqui entra o bizu. Como é que é o bizu, professor? Em uma conjunção, ó, olha meus dedos. Lembra que na disjunção era o V? Na disjunção era o V. Se uma fosse verdadeira, ou a proposição composta é verdadeira. Agora já não é o V, é o acento circunflexo. Se uma for falsa, manda embora. Por quê? Porque a proposição composta vai ser falsa. Já que P é verdadeiro e Q é falso, já que Q é falso, então ó, manda embora. A proposição composta P e Q, ela vai ser falsa. E ali no enunciado, eles falaram que ela é verdadeira. Então a letra B não serve para a gente. Vamos analisar a letra C. A negação de P é equivalente à negação de P. Olha como que é fácil entender equivalência. Deixa eu escrever aqui para vocês equivalência. O que significa equivalente? É quando você atribui um valor lógico, se comporta da mesma maneira. Então, se uma proposição P for verdadeira, a proposição Q só vai ser equivalente se ela for verdadeira também. Ou se a proposição P for falsa, ela vai ser equivalente se a proposição Q
também for falsa. Então, para ser equivalente, as duas proposições têm que ter os mesmos valores lógicos. Como nós vimos desde o início que P é verdadeiro e Q é falso, então, o que significa negar? Negar que P é verdadeiro, negar é o símbolo assim, ó, você põe um tio e põe o P. Então, o tio atrás do P significa que eu estou negando o P. Já que o P é verdadeiro, o que significa negar o P? Então, é como se o P fosse falso. O que significa negar o Q? Já que o Q é falso, negar o falso é dizer que ele é verdadeiro. Para ser equivalente, ou os dois são falsos, ou os dois são verdadeiros. Como isso não aconteceu, então eles não são equivalentes. Por isso que essa também ela é falsa. P é equivalente a quê? Essa é rapidinha. O P é o quê? Verdadeiro. E o Q é o quê? Falso. Para ser equivalente, P tinha que ser verdadeiro e o Q também tinha que ser verdadeiro. Ou P tinha que ser falso e o Q também tinha que ser falso. Então, não são equivalentes. E a última? A última, ela é bastante interessante. Ela se chama condicional. A condicional, esse implica, você lê assim, ó, se P, então Q. É assim que lê a condicional. E a tabela verdade, professor? Mesmo raciocínio. VV, FF em P, VF, VF em Q. Aí o que vai acontecer? Onde tiver VV vai ser V, onde tiver FF vai ser V, onde tiver FV vai ser V, e onde tiver VF vai ser F. Professor, não entendi nada. Eu sei. Por isso que eu vou te ensinar um bizu. Olha que interessante. Se P, então Q. Tem alguns exercícios que vem escrito, ó. Se P, então Q. O nome dela é condicional. Vou escrever aqui de vermelho para chamar a atenção. O nome dela é condicional. A condicional tem esse símbolo aqui, ó. Essa setinha aqui, tá vendo? Se P, então Q. Lembra de uma atriz que foi muito famosa nos anos 90, acredito que até no final da década de 80, que se chamava Vera Fischer? Pois é. Só vai acontecer de uma condicional ser falsa se der Vera Fischer. Se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Vera Fischer, Fischer. Aí a gente vem aqui e analisa. O computador, ele é uma máquina? Sim, ele é uma máquina. O cargo de técnico judiciário, a construção de computadores, compete a eles? Não, não compete. Então deu certinho, olha. Vera Fischer, Fischer. Ou seja, ele está afirmando, P implica que? Não, não implica. Porque se implicasse, tinha dado aqui verdadeiro. Então, fazendo um resumo bem rápido aqui para vocês, para a gente guardar. Quando nós tivermos P ou Q, a disjunção, se um for verdadeiro, ou a proposição composta será verdadeira. Lá na conjunção P e Q, P e Q, se um for falso, manda embora, porque a proposição composta vai ser falsa. A negação de um só é equivalente ao outro se as duas negações derem ou verdadeiro ou falso. E, para a gente quase finalizar, P é equivalente a quê? Para haver equivalência, o valor atribuído aos dois tinha que bater, VV ou FF. E a última é, só vai ser falsa se der Vera Fischer. Se a primeira for verdadeira e se a segunda for falsa. Vera Fischer, Fischer. Pegaram esse raciocínio? Espero que eu tenha sido eficiente na explicação desse conteúdo para que vocês melhorem cada vez mais os seus estudos e que vocês consigam evoluir. Torço mesmo de todo o coração que vocês consigam. Se você gostou desse conteúdo, então se inscreve no canal, compartilhe com outras pessoas que também estão estudando para concurso. E se você quer que eu poste mais conteúdo de raciocínio lógico, clica aqui embaixo. Clica aqui embaixo e comente, professor, eu gostaria.
Se tiver, inclusive, uma questão específica que você queira que eu possa fazer para você, coloca o nome dela. Ah, questão do ano tal do Banco do Brasil, questão do ano tal do agente penitenciário. Coloca o título da questão que a gente acha e grava o conteúdo aqui para vocês. Tá combinado? Então, aquele abraço. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau, gente.